O portal EAD Brasil está aqui com o professor Cláudio de Musacchio para que nós possamos discorrer sobre as metodologias de educação para o século XXI. Pensando nesses aspectos, no universo, nas dimensões, estratégias de ensino e aprendizagem não formal, como considerar uma educação para o século XXI, analisando principalmente os aspectos de diferentes universos curriculares e propósitos da nova educação. O casamento das diferentes dimensões, possibilidades de criação, novas estratégias de ensino e as aprendizagens não formais. Como considerar, professor? Deu. Se a gente quiser falar da educação que se quer para o século XXI, nós temos que imaginar primeiro uma educação de vanguarda, contextualizada, uma educação que se preocupe com a contextualização, com a metodologia que está sendo aplicada, com o volume de interesses que a sociedade quer que essa educação tenha, seus objetivos, seus propósitos, os universos e as dimensões, sejam elas pedagógicas, tecnológicas ou de práticas interdisciplinares, que elas possam formar um construto epistêmico capaz de dar conta da necessidade que as pessoas têm hoje para a informação e como elas são preparadas para o mercado. As estratégias de ensino estão basicamente relacionadas com a formação que os professores devem ter dentro desta nova política, dessa nova educação que se quer para o século XXI. E a aprendizagem não formal basicamente se estrutura dentro do formalismo que existe hoje na sociedade, utilizando as novas metodologias com esse intuito. Mas, professor, nas formações de comunidades nacionais e internacionais, o mundo está experimentando cada vez mais a criação de comunidades para discutir e viver uma nova educação. Como você analisa esse momento nas questões nacionais e internacionais? O mundo alavancado por várias tecnologias e metodologias de ensino, essas comunidades, tanto no mercado nacional quanto no exterior, eles estão se construindo a partir das necessidades que a sociedade e as instituições de ensino necessitam discutir suas próprias metodologias. Evidentemente que as comunidades internas cuidam dos seus construtos e problemas locais, enquanto outras localidades também discutem os seus problemas. Mas existem problemas de ordem mundial, que são iguais a todas as comunidades. E essa recai exatamente sobre a qualidade do ensino que se quer, o tipo de aprendizagem que esperamos que as nossas crianças tenham e quais são as metodologias de ensino e estratégias pedagógicas que vão possibilitar esta melhoria, este avanço na educação para o século XXI. Mas, professor, que competências e habilidades essa nova educação precisa ensinar e aprender para se adequar às mudanças constantes dos paradigmas e atitudes? Essa pergunta é muito boa. As mudanças que a gente quer fazer dentro da formação, na verdade, ocorrem no seguinte sentido. O ser humano sempre muda quando ele está na beira do precipício. Aí então ele precisa de uma nova postura, de uma nova identidade. É claro que as competências e habilidades é o nosso foco de principal estudo para uma educação que se quer melhorar. Competências nas áreas da aprendizagem, da formação de professores, na questão das tecnologias, na questão das práticas interdisciplinares, mas o tão importante quanto as competências são as habilidades. Como, de que maneira utilizar essas competências para que elas sejam trabalhadas nessa relação de educação para o século XXI. E professor, e na formação permanente desses professores? Como essa nova educação vê a questão da formação dos professores? O que, em sua opinião, deve ser continuado, modificado e inovado? A pergunta também é bastante interessante. Essa questão da formação de professores, do universo de conhecimentos na educação formal, na educação continuada e permanente. Em primeiro lugar, é preciso estabelecer uma diferença vital. Para a formação de professores, inicialmente,
existe uma formação que é necessária para iniciar a atividade do professor, do educador. Essa é uma questão. A segunda questão é, uma vez um professor estando no mercado de trabalho, desenvolvendo suas técnicas e suas práticas pedagógicas, é mistério que ele venha a precisar saber o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo na academia, em termos de novas estruturas, novas metodologias, novos sistemas de avaliação, novos conceitos. Então, evidentemente que a formação de professores ela deve ser trabalhada sobre dois aspectos. A outra questão muito importante nessa pergunta é como o professor deve ser habilitado, capacitado e habilitado para o mercado. Temos que lembrar que hoje nós temos uma educação muito uniforme, muito padronizada de como os professores são educados para ensinar. Praticamente se ensina da mesma maneira o professor de história, o professor de geografia, o professor de ciência, de filosofia, de geologia. Esse talvez seja o maior desafio para a educação do século XXI. É sair do padrão. Aliás, a palavra padrão é um regime que vem da era industrial e que nós temos que desassociar com a questão da educação. A educação não pode ser padronizada, eu não posso ensinar o mesmo professor de história da mesma forma que ensinamos o professor de geografia, de matemática, enfim. Eu acho que o estudo dessas diferenças no ensino, nas licenciaturas, é que se dá o avanço que se quer para a educação do século XXI. Mas, professor, e as práticas pedagógicas interdisciplinares? O que apresenta essa nova concepção da educação que busca ensinar através de concepções interdisciplinares? Existe uma nova concepção epistemológica, se é que a gente pode chamar assim, que são as práticas pedagógicas interdisciplinares, da qual eu me incluo, até por conta do meu doutoramento, que trata especificamente dessa questão, a questão da interdisciplinaridade e da pesquisa científica em sala de aula. O que vem a ser isso? É ensinar de uma forma mais holística, mais globalizante, como se espera que o aluno aprenda de forma duradoura e significativa. Mas como conseguir isso? Conseguir com uma formação de professores que se qualifiquem nesta nova metodologia. Uma metodologia que compreende que o professor não domina toda a sua área epistemes, que ele precisa da ajuda de outros professores em sala de aula para contextualizar, problematizar e resolver os problemas do cotidiano. Então ele vai pedir ajuda ao professor de matemática, ao professor de filosofia, ao professor de química, de geografia, para poder inserir, integrar os conhecimentos, as áreas distintas disciplinares, para que a gente possa ter então uma educação para o século XXI. Professor, resiliência. Como podemos desenvolver uma nova educação, tornando as pessoas mais resilientes, ou seja, capazes de viver num mundo de negócios em constante estresse e pressões? Essa é uma pergunta muito boa. A resiliência hoje ela é utilizada muito no mercado de trabalho. Muitos profissionais, consultores e assessores estão trabalhando com a resiliência para ensinar as pessoas a trabalharem sob pressão, a trabalhar em universos conflitantes de interesses. Na educação, o que se busca com relação à resiliência é que os professores também aprendam em seus construtos epistemológicos como trabalhar a questão da diferença étnica, da diferença religiosa, social, histórica e até mesmo de situações extremas. Trabalhar sob pressão significa fazer com que você também entenda o outro lado da sociedade, que busca na educação muitas vezes uma saída para a fome, para o trabalho, para o mercado de trabalho e para uma educação de qualidade de vida que se espera das sociedades futuras. Mas, professor, para essa educação que se quer para o século XXI, como a nova educação está se encaminhando para uma educação personalizada? Essa questão da educação personalizada é uma pergunta muito importante e, de certa forma, ela está ligada diretamente a essa educação que se quer para o século XXI. Quando se fala em educação personalizada,
nós estamos imaginando a utilização de sistemas virtuais de ensino-aprendizagem. Não, estou me referindo à educação de sala de aula, esta tradicional, presencial. A educação personalizada pode ser conseguida se utilizando as novas tecnologias para que se consiga um estudo de perfil, para que se consiga uma aproximação maior com os objetivos da educação que se quer para o século XXI. O que vem a ser a educação personalizada? Utilizar as novas tecnologias para que você possa fazer com que o aluno se exponha mais, se coloque mais dentro dessas novas tecnologias, e ali ele vai ter um tratamento personalizado da exposição que ele teve à atividade, da opinião que ele teve sobre o exercício que está sendo colocado. Essa é a educação personalizada, é uma educação voltada para o cuidado, a cuidade individual dos alunos. Isso só é possível com as novas tecnologias na educação presencial. Mas, professor, na construção de modelos educacionais que privilegiam a prática e a teoria, como conciliar a teoria com a prática na educação do século XXI em instituições de ensino com déficits orçamentários muito grandes? Que sugestões e possibilidades poderiam contornar esse problema? Esta pergunta é muito importante e ela está basicamente no centro de todos os problemas que as instituições de ensino enfrentam no mundo inteiro. Primeiro, a escola deve ter fortemente o conceito de que essas dimensões não podem ser separadas, teoria e prática. Segundo, que os professores devem estar capacitados e habilitados para poder, utilizando materiais do seu dia a dia, poder contextualizar, problematizar e principalmente experimentar com seus alunos. Quer dizer, em terceiro lugar, é preciso levar em consideração que os alunos precisam ser levados à argumentação e à pesquisa. Ora, escolas mesmo ricas que colocam, desenvolvem laboratórios luxuosíssimos com todos os equipamentos e dispositivos necessários, muitas vezes estão trancados, sem estarem acessíveis aos alunos. Isso não é unir a teoria e a prática. Muitas vezes ela parte de uma identidade na formação do professor que se utiliza das prerrogativas de teoria e prática para poder passar a informação. E o aluno que faz, o aluno que pratica e aprende fazendo, aprende melhor, aprende de forma mais duradoura e significativa. Mas, professor, para a educação que se quer para o século XXI, como se daria o desenvolvimento de potenciais em busca de dons dentro da escola? Essa pergunta é bem interessante. A questão da escola criar um mecanismo ou mesmo um departamento que cuide da procura, da busca incessante e permanente pelos dons e talentos que a escola possui. E depois, em seguida, criar uma estrutura para desenvolver esses dons e talentos. Esta seria uma forma de se buscar uma melhor educação no século XXI. Desenvolver competências e habilidades nos professores para que eles percebam, que eles tenham a percepção de enxergar nos alunos potenciais adormecidos.